Olá, boa noite, bem-vindo a Domo Silêncio, a casa da oração silenciosa, da oração ao Espírito Santo. Hoje eu gostaria de retomar um tópico muito importante, que é a razão mesma do nosso canal, que é a oração silenciosa e a necessidade dessa oração silenciosa. E eu começo com um excerto de Coríntios 2. Vamos direto ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Pois qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito Santo. Desse excerto, a gente pode depreender que Paulo distingue dois níveis de consciência. Uma consciência que naturalmente é mais superficial, que a gente pode chamar de consciência mundana, que é a consciência do mundo, onde reside a sabedoria do mundo, a sabedoria do homem comum, e um nível mais profundo, que é a consciência espiritual, a consciência, o nível mais divino, onde reside a sabedoria que nos é dada por Deus, pela graça do Espírito Santo. Essa distinção, se é que nós podemos fazer essa analogia, ela pode ser depurada pelo encontro também, ou ela pode ser inferida pelo encontro de dois personagens extraordinários, dois dos mais belos personagens da Bíblia, João Batista e Jesus. Sendo João Batista, conforme Jesus, o maior nascido de mulher, mas mesmo assim o menor no reino dos homens, no reino de Deus, perdão. Ou seja, é o mais alto que a consciência humana pode chegar. E Jesus, que é aquele que batiza com o Espírito Santo, conforme João Batista mesmo atestou. Depois de mim vem aquele que batiza com o Espírito, do qual eu não sou digno de desatar as sandálias. E nós temos então uma representação dessas duas qualidades de consciência. Normalmente a gente vive na consciência mundana. Essa consciência nossa desenvolvida pelo mundo, pela socialização, na cultura com o mundo, e que nos habilita a viver no mundo como homem na sociedade. Mas existe um outro nível de consciência que é praticamente abafada pela consciência mundana, pela quantidade de tempo que a gente passa atentando a esse nível de consciência. A gente vive tanto na consciência de mundo, na consciência superficial, que a gente se dedica muito pouco à dimensão espiritual em nós. E como o nosso mundo é um mundo pautado por interações excessivas, quer dizer, a gente interage demais, a gente recebe informação demais, e a gente fica o tempo todo no racional e no sensual, nos 5 sentidos, nós vamos perdendo, ou melhor, não desenvolvemos o que seria da natureza, não permitimos que cresça, conforme João Batista disse, né? Convém que eu diminua para que ele cresça. Não permitimos que cresça essa dimensão divina da nossa consciência. E ela é fundamental para nós. Fundamental. Portanto, a razão, o intuito da oração silenciosa é justamente reequilibrar, na medida do possível, esses dois níveis. Diminuir o nível de vigência da consciência mundana, da atenção no mundo, e aumentar a introspecção, que é o nível de atenção que a gente volta para dentro. E o que você vai fazer? Você vai reduzir a velocidade do pensamento. Existe a possibilidade da gente parar de pensar? Jamais. A gente não para de pensar. Mas você pode diminuir a velocidade. E não tentando deixar de pensar, mas pensando naquilo que deve ser o seu objetivo. Você deve observar a sua mente e observar o seu íntimo. E você deve reduzir o nível de pensamento, e principalmente daquelas ideias comuns, de senso comum, preocupações comuns do cotidiano, dia a dia. Já falei sobre isso no canal. E vou falar de maneira recorrente até convencer você a fazer isso.
Você precisa reduzir esse nível de consciência pelo menos por uma parte no dia. E um pouco de treinamento já te ajuda. É possível treinar isto. É possível treinar isto. E se você reduzir essa velocidade e aumentar gradativamente o nível de atenção que você tem sobre a sua própria mente, sobre os seus pensamentos, e focar nos pensamentos que interessam, orar, falar em línguas se você tiver o batismo, silenciar, invocar o Espírito Santo, conversar com ele, pedir para que ele fale com você em silêncio. E aí você tem que calar para ouvi-lo. Ele fala rápido, ele fala curto, ele é extremamente sintético, ele é pontual. E às vezes com uma frase ele te dá um entendimento absurdo, completo. Como diria um professor meu, ele te dá a gestalt da situação, ele te dá a inteireza do entendimento que você precisa ter. Afinal de contas, ele é o Espírito Santo. É essa dimensão em nós que deve crescer, enquanto a dimensão mundana, João Batista em você, deve diminuir. Porque é essa dimensão profunda, divina, que abre espaço para o Espírito Santo. É lá que está o Espírito Santo. E é importante travar este contato e aumentar o espaço e aprender a lidar com ele. Ele fala com você de diferentes modos. Ele fala com você às vezes através dos outros, mas existe um sinal, uma espécie de um incômodo, alguma coisa, alguma tensão leve na sua consciência que te diz: olha, fui eu que mandei o fulano te dizer isso. Ele fala com você. Esse diálogo é importantíssimo, porque tudo o que acontece conosco, visto pela consciência mundana, tem uma apreciação, tem um julgamento. As mesmas coisas colocadas pelo Espírito Santo, explicadas pelo Espírito Santo, são completamente diferentes. Completamente diferentes. Por isso que na Bíblia, de modo recorrente, aparece a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça; quem tem olhos para ver, veja. Eles viram, mas não entenderam. Eles ouviram, mas não compreenderam. Porque a nossa compreensão só pode ser balizada na dimensão espiritual pelo Espírito Santo. Sem ele, eu já disse aqui e repito, a Bíblia é mera erudição. Sem ele você não tem nada. Portanto, com dons ou sem dons, busque o Espírito Santo. Faça isso. Eu me arrisco a dizer que 6 meses de prática diária constante é tempo suficiente para você ter uma experiência completamente diferente, revolucionária, diferente, reformadora no íntimo, no profundo, se você nunca teve. A beleza de Cristo é tão extraordinária que quando ele foi, ele nos mandou o Espírito Santo. E a função do Espírito Santo não é nos conduzir à glória, porque não é ele que salva, é Jesus. Ou seja, mas não é o Espírito Santo que vai te levar à glória. Ele te é dado para te conduzir aqui, para nos ajudar a lidar com o mundo. E a lidar com o mal no mundo, sobretudo, com as tribulações, com as dificuldades. E nós teremos dificuldades, teremos chateações, teremos tribulações, claro. Mas elas podem ser grandemente resolvidas, porque, afinal de contas, sobretudo, o Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Ele é Deus. Ele pode tudo. Ele pode tudo. Então, na medida em que nós vamos nos aprofundando e interagindo com o Espírito Santo, o nosso nível de consciência vai chegando no ponto em que Jesus disse: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e vos será dado.
É assim que acontecerá. Nós precisamos, sobretudo, calar aquela voz do mundo que repete na nossa cabeça tudo o que o mundo nos diz, que repete na nossa cabeça os nossos próprios diálogos, as nossas próprias falas, que repete os nossos próprios pensamentos, e ela fala sem parar. Mas ela fala porque você dá espaço. Ela toma toda a sua mente, a sua consciência, porque você dá espaço. Diminua o espaço. Convém que ele cresça, que eu diminua para que ele cresça. Convém que ele cresça e eu diminua. O João Batista em você, o homem do mundo, precisa diminuir, para que o ser divino tome conta. Isso é Cristo. Isso é o cristianismo. Sem isso, é filosofia. Esse nível de atenção mais profundo é extremamente importante. Portanto, se você não teve, sente que não teve o batismo no Espírito Santo, peça. Se você não tem dons com evidência em línguas, peça. Peça. Todos os dias eu vejo pelo menos 3, 4 pregações de pastores falando que não existe mais profeta, que não existe mais nada, que não existe mais nada. Claro que não existe, só pode existir a Bíblia. Porque eles não têm. Eles não vivem isso. E a única coisa que os faz necessários é essa constante revisão conteudista da Bíblia. Mas tudo isso é feito para você aceitar Jesus como seu Salvador e receber a unção do Espírito Santo. E se Deus quiser ser modificado, ser ensinado, ser treinado, ser retificado pelo poder do Espírito Santo dentro de você. Ser edificado pelo Espírito Santo em você. É isso que vale. Sem isso, é mera erudição da Bíblia. Como se você se tornasse um especialista num livro qualquer e começasse a dar aula sobre ele. E só isso. Você precisa buscar o Espírito Santo. Você precisa buscar o Espírito Santo. Busque. Bata. Peça. E ele te será dado. Com certeza. Portanto, ore em silêncio. Ao final da oração, afaste os pensamentos e atente para o vazio, por tanto tempo quanto puder. Preste atenção no quanto a sua mente fica vazia. Veio o pensamento, afasta de novo. Vazio. Afasta de novo. Vazio. Treine. Quando você vê que não está conseguindo, faça uma oração. Invoque o Espírito Santo. Chame o Espírito Santo. Silêncio de novo. Peça o batismo. Peça. E eu repito mais uma vez essa instrução conforme me foi dada, porque esse é o meu trabalho. Eu prego o que eu vivo e vivo conforme prego. É nisto que consiste o meu louvor. Para a honra e glória de Jesus, eu entrego o que recebo. Entrego o que recebo conforme me orienta o Espírito Santo. Deus Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome, infinita a Tua glória, inestimável a Tua misericórdia. Senhor, tende misericórdia de nós, perdoa os nossos erros, abra a nós o Seu reino. Venha a nós, meu Pai, com toda a Sua graça e toda a Sua grandeza. Que o Teu Santo Espírito cresça para que nós diminuamos. Que Ele nos retifique, que Ele nos modifique,
que Ele nos oriente, que Ele nos proteja, que Ele nos edifique, meu Pai, para que façamos a Tua obra, para a honra e glória do Senhor. Dê-nos da Tua proteção, da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia, assim como o pão de cada dia. Guarde-nos as nossas vidas e guarde aqueles que amamos. Que assim seja, meu Pai, e entrego nas Tuas mãos os Teus filhos. Amém. Fique com Deus.